Assassino em série. Tipo de criminoso de perfil psicopatológico que comete crimes com determinada frequência. Um assassino em série ou assassino serial, também conhecido pelo nome em inglês, serial killer, é um tipo de criminoso de perfil psicopatológico que comete crimes com determinada frequência, geralmente seguindo um modus operandi e às vezes deixando sua assinatura, como por exemplo coleta da pele das vítimas, no caso de Ed Gein. Comumente, em casos mais ilustres, a figura do criminoso é eternizada na cultura popular, sendo reconhecida por várias gerações. Assassino em série. Assassino em série. O nêmesis da negligência. Jack, o estripador retratado. Como um fantasma assombrando Whitechapel e, personificando a negligência social, num cartoon da revista Punch de 1888. O termo teria sido usado pela primeira vez em meados de 1970 por Robert Ressler, agente aposentado do FBI. Definições. Segundo a Enciclopédia Britânica, um assassino em série é aquele que comete ao menos 2,02 assassinatos. Segundo esta enciclopédia também, o FBI inicialmente considerava que um criminoso poderia ser denominado serial killer quando matasse ao menos 4,04 pessoas, mas que o órgão mudou esta definição nos anos 1990, quando passou a considerar que poderia ser definido um assassino serial quem matasse 3,03 vítimas ou mais. A criminóloga brasileira Ilana Casoy escreve em seu livro Serial Killer, Louco ou Cruel, na página 18, que o primeiro obstáculo na definição de um serial killer é que algumas pessoas precisam ser mortas para que ele possa ser definido assim. Alguns estudiosos acreditam que cometer 2 assassinatos já faz daquele assassino um serial killer. Outros afirmam que o criminoso deve ter assassinado pelo menos 4 pessoas. Uma definição de assassino em série foi publicada pelo Instituto Nacional de Justiça em 1988. Uma série de 2 ou mais assassinatos cometidos como eventos separados, normalmente, mas nem sempre, por um infrator atuando isolado. Os crimes podem ocorrer durante um período de tempo que varia desde horas até anos. Quase sempre o motivo é psicológico, e o comportamento do infrator e a evidência física observada nas cenas dos crimes refletiram nuances sádicas e sexuais. Perfil. Perfil psicológico. Ney Fayette Jr., professor de criminologia do programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, explicou para a BBC em novembro de 2017 que este tipo de criminoso age com excesso de brutalidade, impulsividade, frieza e sadismo. Características gerais do criminoso. Segundo o PsychoWeb, há um estereótipo comum à maioria dos assassinos em série. São homens jovens, de raça branca, que atacam preferentemente as mulheres e que cometeram seu primeiro crime antes dos 30 anos de idade. Evidentemente aceita-se muitas exceções, enfatizou o site. Exemplos não faltam. Andrei Chikatilo, por exemplo, é considerado um serial killer de iniciação tardia, uma vez que cometeu seu primeiro crime após os 40 anos de idade. Assim, obviamente, há também diversos casos de serial killers do sexo feminino. Psicopatia e psicose. Segundo o artigo O Perfil Psicológico dos Assassinos em Série e a Investigação Criminal, publicado pela Escola Superior de Polícia Civil, em geral os assassinos em série sofrem de psicopatia ou psicose. O autor do texto explica. A maioria das pessoas tende a imaginar o serial killer como uma pessoa louca ou doente mental, o que se verifica não ser verdade na maioria dos casos. Há, no entanto, consenso de que os assassinos seriais possuem ligações íntimas com a psicopatia e a psicose, que são desvios mentais distintos. A psicose é uma doença mental que provoca uma alteração na noção da realidade, onde um mundo próprio se forma na mente do psicótico, ou seja, ele vive num delírio e sofre alucinações, ouvindo vozes e tendo visões bizarras. As formas mais conhecidas de psicose são a esquizofrenia e a paranoia. Apenas uma reduzida parcela dos assassinos em série se enquadra no lado dos psicóticos, o que derruba a crença popular de que todo serial killer é louco. Por outro lado, a psicopatia afeta a mente do assassino de forma diversa. Não cria nenhum tipo de ilusão na mente, ou seja, o indivíduo vê claramente a realidade e sabe que é proibido matar, porém suas perturbações mentais os fazem ser frios e sem empatia.
Basicamente, o serial killer psicopata vive uma vida dupla, mantendo uma aparência voltada para a sociedade, muitas vezes sendo uma pessoa gentil, racional e que interage com o meio social, porém, sua verdadeira identidade é mostrada somente para suas vítimas, um ser dissimulado e incapaz de sentir pena e de obter satisfação com tortura, estupro e assassinato. O artigo Transtornos de Personalidade, Psicopatia e Serial Killers, publicado pela Cielo, corrobora a ideia, citando um estudo que concluiu que 86,5% dos serial killers tinha psicopatia. Em relação a características de personalidade, em um estudo conduzido por Stone, 86,5% dos serial killers preenchiam os critérios de Hare para psicopatia, sendo que um adicional de 9% exibiu apenas alguns traços psicopáticos, mas não o suficiente para alcançar o nível de psicopatia. Um achado marcante nesse estudo foi o fato de aproximadamente metade dos serial killers exibirem personalidade esquizoide, como definido pelo DSM-IV. Alguns traços esquizoides estavam presentes ainda em um adicional de 4% dos sujeitos de pesquisa. Transtorno de personalidade sádica, como descrito no apêndice do DSM-IV, estava presente em 87,5% dos homens e traços discretos foram encontrados em 1,5% deles, 26 por fim. Esse estudo mostrou grande sobreposição entre psicopatia e transtorno sádico de personalidade. Dos serial killers com psicopatia, 93% também apresentaram transtorno sádico. Metade dos psicopatas era esquizoide. Quase a metade apresentou critérios para os três tipos de transtorno: psicopático, esquizoide e sádico. Motivação e satisfação sexual. Segundo o site especializado em psiquiatria, Psicoweb, há serial killers que sofreram traumas ainda jovens, motivo pelo qual podem vingar-se da sociedade, das pessoas. Não raro este tipo de criminoso repete os crimes dos quais foi vítima, estupra meninos jovens quando ele mesmo foi estuprado na mesma idade, ou mata pessoas do perfil que lhe causaram algum trauma, matar prostitutas porque a mãe, por exemplo, era uma prostituta. Muitos deles também relataram em seus depoimentos terem sofrido bullying na escola ou mesmo em casa. Alguns têm sofrido uma infância traumática, devido a maus tratos físicos ou psíquicos, motivo pelo qual têm tendência a isolar-se da sociedade ou vingar-se dela. Estas frustrações, ainda segundo análises de estereótipos, introduzem os assassinos em série num mundo imaginário, melhor que seu real, onde ele revive os abusos sofridos identificando-se, desta vez com o agressor. Por esta razão, sua forma de matar pode ser de contato direto com a vítima, utiliza armas brancas, estrangula ou golpeia, quase nunca usa arma de fogo. Seus crimes obedecem uma espécie de ritual onde se misturam fantasias pessoais com a morte. A tríade de MacDonald. Muitos dos assassinos em série que foram capturados aparentavam ser cidadãos respeitáveis, atraentes, bem-sucedidos, membros ativos da comunidade, até que seus crimes foram descobertos. Geralmente demonstram três comportamentos durante a infância, conhecidos como a tríade MacDonald. Urinam na cama, enurese noturna. Obsessão por incêndios, piromania. Crueldade para com os animais. Diagnóstico. Segundo o site especializado em psiquiatria, Psicoweb, o diagnóstico leva em conta as características dos crimes, que seguem um padrão geralmente definido, o que diferencia o serial killer de outros assassinos. Os assassinos em série, serial killers, são uma dificuldade para a psiquiatria, uma vez que não se encaixam em nenhuma linha do pensamento específica. Parêntese que abre parêntese que fecha. A diferença do assassino em massa, que mata várias pessoas de uma só vez e sem se preocupar pela identidade destas, o assassino em série elege cuidadosamente suas vítimas selecionando a maioria das vezes pessoas do mesmo tipo e características. Aliás, o ponto mais importante para o diagnóstico de um assassino em série é um padrão geralmente bem definido no modo como ele lida com seu crime. Com frequência eles matam seguindo um determinado padrão, seja através de uma determinada seleção da vítima ou de um grupo social com características definidas, como as prostitutas, homossexuais, policiais, etc. Tipos. Existem basicamente dois tipos de assassinos em série. Organizados, sujeitos que normalmente exibem inteligência normal e conseguem se inserir bem na sociedade, são muito mais difíceis de serem pegos, visto que planejam seus crimes, não costumam deixar provas e podem ter uma vida aparentemente normal com esposa, marido, filhos e emprego, muitas vezes de alto nível, podem chegar mesmo a concluir nível superior.
Desorganizados, são impulsivos, não planejam seus atos, costumam usar objetos que encontram no local do crime e muitas vezes os deixam para trás, junto com muitas outras provas. Outra classificação é a proposta por Blackburn, 1998, que desenvolveu uma tipologia para os subtipos de psicopatas, inclusive considerando o aspecto antissocial como se tratasse de um dos sintomas possíveis de estar presente em certos casos. Inicialmente ele fez uma distinção entre dois tipos de psicopatas e ambos compartilhando um alto grau de impulsividade, um tipo primário, caracterizado por uma adequada socialização e uma total falta de perturbações emocionais, e um tipo secundário, caracterizado pelo isolamento social e traços neuróticos. Apesar de serem referências de um modelo patológico de agressão, a personalidade sociopata necrófila ou sádica, tal como diagnosticado por Fromm, correspondem às características do ditador Adolf Hitler, 1889 a 1945, detalhadamente analisado em seu livro, O C, e de outros personagens sabidamente cruéis, feito o cangaceiro brasileiro, vulgo Lampião, 1898 a 1938, e outros personagens históricos como os imperadores romanos Nero, 54 a 68, e Calígula, 37 a 41. Observe-se, porém, que a compreensão de cada personalidade deve ser devidamente contextualizada política e socioculturalmente antes de tentativa de enquadramento num diagnóstico psiquiátrico de psicopatia ou perversão. Essa contextualização é o que permite diferenciar o matador contumaz e lúcido, que na época e local ou grupo social, onde viverão são considerados normais ou líderes, do assassino em série isolado socialmente não diferenciados por quantidades de mortes que produzem, não considerando o efeito multiplicador da sua condição de líder ou natureza de sua agressividade sádica. Características gerais dos crimes. Em geral, os assassinos em série cometem crimes com certas características, que são, justo as que os diferenciam de outros assassinos e são uma espécie de assinatura. Ilana Kazoy diz que, suas vítimas têm o mesmo perfil, a mesma faixa etária, são escolhidas ao acaso e mortas sem razão aparente. Perfil da vítima. Costumam matar vítimas de um certo perfil, como por exemplo mulheres jovens, ver Isabel Báthory, crianças, ver Luiz Garavito, idosas, ver Kaspars Petrovis. Modus operandi, método de operação, atuação, é o modo como matam suas vítimas e se livram de seus corpos. O assassino serial Javed Iqbal livrou-se dos corpos usando barris de ácido clorídrico, por exemplo. Já Andrei Chikatilo mordeu e canibalizou ao menos algumas de suas vítimas, enquanto Levi Belfield atacou suas 3 vítimas com marteladas na cabeça. Área de atuação. O assassino serial costuma atuar numa área, por exemplo uma fazenda, ver Juan Corona, ou próximo a torres de alta tensão, ver Maníaco da Torre. Há alguns que matam numa cidade ou região, ver Andrei Chikatilo, mas é raro que atuem numa área muito grande apesar de haver serial killers que atuaram em mais estados de um mesmo país ou em vários países, ver Pedro Alonso Lopes. No entanto, Kazoy enfatiza que a área de atuação e o modus operandi são mais característicos dos assassinos do tipo organizados. Ela usa o termo, por exemplo, geograficamente estáveis ou não, e escreve também que os desorganizados agem por impulso, perto de onde moram, usando armas encontradas no local de ação. Incidência e histórico de casos. Anthony Perkins interpreta Norman Bates, o empalhador matricida que se dizia vítima de sua própria armadilha, no filme Psicose de Alfred Hitchcock. Otis Tuo, diante das dificuldades de identificação dos potenciais agressores, bem como do espectro variado de suas manifestações, uma estratégia de estimar sua incidência ou prevalência, que nesse caso são equivalentes pela cronicidade do quadro, é calcular a incidência global do transtorno de personalidade, TP, na população geral que, segundo revisão de Morana et al., varia entre 10% e 15%, sendo que cada tipo de transtorno contribui com 0,5% a 3%. Entre os americanos adultos, 38 milhões apresentam pelo menos um tipo de TP, o que corresponde a 14,79% da população. Esse tipo de transtorno específico de personalidade é marcado por uma insensibilidade aos sentimentos alheios. Quando o grau dessa insensibilidade se apresenta elevado, levando o indivíduo a uma acentuada indiferença afetiva, ele pode adotar um comportamento criminal recorrente e o quadro clínico de TP assume a forma de psicopatia. Não há como enumerar a incontável lista de assassinos em série, num passado tão tumultuado e violento como o da humanidade, e o método clínico baseia-se na análise de histórias de vida.
A título de exemplo, observe-se os casos mais conhecidos, cruéis e bizarros que são: Ed Gein, década de 1950. Seus crimes inspiraram o filme Psicose e, embora muitos o tenham excedido em número de mortes, nunca se viu nada semelhante no campo da aberração mental. Sempre teve dúvidas de sua masculinidade, tendo pensado em amputar seu pênis, mas decidiu-se para tornar-se mulher, frequentar cemitérios retirando corpos ou partes deles e usando como decoração em sua casa. Em ocasiões especiais, usava o pedaço mais fino para usar em casa, vestia vestes completas feitas com os órgãos que retirava. Entretanto, decidiu que deveria fazer algo mais cruel e em 1954 começou a matar. Preso, confessou 2 assassinatos e o roubo dos túmulos, porém o número parece ter sido maior, inclusive o de seu irmão. Morreu em um manicômio judiciário. John Wayne Gacy, década de 1970. Seu pai, um tirano, alcoólatra, era crudelíssimo com ele, espancando-o brutalmente e chamando-o de menininha estúpida e inútil, fazendo-o crescer duvidando de sua masculinidade. Formou-se em administração e chegou a casar-se por 2 vezes. Fazia festas em sua casa quando se vestia de palhaço, tendo ficado conhecido desta forma por muitos. Não tinha padrão ao escolher suas vítimas, que podiam ser conhecidas ou não, ele as estrangulava e guardava-as em casa. Foram tantas vítimas que ficou sem espaço, passando a desovar num rio próximo de casa. Foi preso e recebeu sentença de prisão perpétua por 33 assassinatos. A pena capital foi restabelecida em seu estado, tendo sido executado por injeção letal em 1994. Theodore Robert Bundy, década de 1970. Esse sociopata contrasta com a imagem que temos de um louco homicida. Era atraente, autoconfiante, politicamente ambicioso, bem-sucedido com uma ampla variedade de mulheres. Tinha temperamento explosivo e imprevisível e boas notas na época da escola. Entrou para a faculdade, trabalhando meio período numa linha direta para suicidas, assumindo assim sua aparência de respeitável membro da sociedade. Em 1974 faz sua primeira vítima, dando início a uma série de assassinatos brutais. Seu padrão eram mulheres jovens, atraentes, com cabelos escuros na altura do ombro e repartidos no meio, todas muito parecidas fisicamente. Bundy foi executado em cadeira elétrica em 1989, confessando de 20 a 30 assassinatos. Andrei Romanovich Chikatilo, década de 70 a 80. Assassino em série de manifestação tardia, colocou a culpa em sua infância sofrida com o regime soviético. Tinha grau universitário, esposa, 2 filhos. Era um homem inserido na sociedade. Chamava-se de besta louca e erro da natureza. Seu primeiro crime foi em 1978, quando já tinha 42 anos. Seus crimes eram extremamente cruéis, a ponto de ser apelidado de o estripador de Rostov. Tinha padrões de canibalismo que negou com algumas vítimas, muitas encontradas faltando órgãos. Suas vítimas eram mulheres e crianças jovens de ambos os sexos. Já na prisão, confessou 55 homicídios, foi condenado à morte e executado com um tiro. Jeffrey Dahmer, década de 80 a 90. De significativo em sua história de infância, foi molestado por um garoto vizinho aos 8 anos e seus pais tinham brigas ferozes depois de separados. Tinha um padrão de comportamento exibicionista. Em sua mente doentia, criou a ideia de criar zumbis que seriam seus brinquedos sexuais vivos. Para isso, fazia buracos nas cabeças das vítimas escolhidas e pingava líquidos cáusticos nas feridas, tentando assim destruir a vontade da vítima. Experimentou, segundo ele, canibalismo com pelo menos um corpo, embora dissesse que não era sua prática comum. Foi condenado à prisão perpétua, tendo sido morto na prisão em 1994. Gary Ridgway, década de 80 a 90. Foi um assassino em série com o pseudônimo de Green River Killer, assassino do Rio Verde, considerado o assassino mais prolífico da história norte-americana. Matou mais de 80 mulheres, sendo muitas delas prostitutas. Ele disse que matou essas mulheres para largar a raiva em certas horas que as suas mulheres o irritaram. Conseguiu enganar a polícia por 14 anos. Ridgway estrangulava as vítimas normalmente com as mãos, mas às vezes usava algum tipo de corda ou tira e jogava seus corpos em lixões e ravinas. Viveu em Seattle e foi casado com Judith Mosson, que também foi enganada por ele. Foi condenado à prisão perpétua em 2003 após ter confessado 49 dos 80 assassinatos.
Alguns assassinos em série em países lusófonos. No Brasil, João Acácio Pereira da Costa, conhecido como Bandido da Luz Vermelha, assassino notável pela crueldade e frieza. Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, acumula mais de 100 homicídios e já foi condenado a quase 400 anos de prisão, a maior pena privativa de liberdade já aplicada no Brasil. Orlando Sabino Camargo, vulgo, Monstro de Capinópolis, conhecido por assassinar 12 pessoas de diversas maneiras e 19 vitelos nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e sul do estado de Goiás. Francisco Costa Rocha, conhecido como Chico Picadinho, esquartejava os corpos das vítimas. Marcelo Costa de Andrade, conhecido como Vampiro de Niterói, acusado de ter matado cerca de 14 meninos nas redondezas de Itaboraí. Fortunato Botton Neto, conhecido como o Maníaco do Trianon, foi um garoto de programa, assassino em série que matava e roubava seus clientes homossexuais no Parque do Trianon, próximo à Avenida Paulista, em São Paulo. Francisco de Assis Pereira, conhecido como Maníaco do Parque, estuprava e asfixiava as mulheres que seduzia. Admar Jesus da Silva, conhecido como Maníaco de Lusiânia, acusado de matar e estuprar 6 jovens entre 13 a 19 anos. Marcos Antunes Trigueiro, conhecido como o Maníaco do Industrial, ou Maníaco de Contagem, estuprou e assassinou 5 mulheres entre 17 de abril de 2009 e 26 de fevereiro de 2010. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, acusado de assassinar e emascular 41 meninos nos estados do Pará e do Maranhão, entre os anos de 1989 e 2003. Os assassinatos ficaram conhecidos como o caso dos meninos emasculados, e ele ficou conhecido como a Águia Mansa, já que se fez de bonzinho para enganar suas vítimas. José Vicente Matias, conhecido como Corumbá, acusado de estuprar, matar e esquartejar 6 mulheres entre 1999 e 2005 nos estados de Goiás, Bahia, Maranhão e Minas Gerais. Laerte Patrocínio Orpinelli, conhecido como Maníaco da Bicicleta, acusado de estuprar e matar pelo menos 10 crianças no interior de São Paulo. Tiago Henrique Gomes da Rocha, confessou o assassinato de 39 pessoas na cidade de Goiânia, entre 2011 e 2014. Em Portugal, estripador de Lisboa, assassino em série de 3 mulheres na área de Lisboa. Nunca foi identificado. Antônio Luiz Costa, N. 1953, antigo militar da GNR que matou 3 mulheres. Luísa de Jesus, 1748 a 1772, única mulher portuguesa assassina em série no século XVIII que matava bebês. Diogo Alves, 1810 a 1841, conhecido como o assassino do Aqueduto das Águas Livres, foi o último homem condenado à morte em Portugal, nasceu em Espanha, mas veio viver para Portugal muito novo, século XIX. Colchete que abre ponto. Francisco Leitão, conhecido como Rei GHOB. Vitor Jorge, 1949 a 2018, matou 5 pessoas e depois assassinou a mulher e filha à facada. Foi preso no mesmo dia. O caso foi chamado de massacre na Praia de Osso da Baleia. Zé Borrego, um assassino que matava homossexuais, por considerar que essa era a vontade de Nossa Senhora, que o impelira a ir até Lisboa para acabar com o pecado. Outros assassinos em série no mundo. Aylin Wuornos. Abdullah Shah, único assassino em série afegão que se tem notícia. Dr. John Bodkin Adams, 1899 a 1983, assassino britânico. Aylin Wuornos, assassina em série feminina. Albert de Salvo, assassinato de 13 mulheres. Albert Fish, pedófilo, sadomasoquista e canibal. Billy Cook, matou 6 pessoas em 22 dias entre o Missouri e Califórnia. Daniel Barbosa, homicida colombiano que confessou ter matado 71 meninas. David Berkowitz, assassino em série norte-americano da década de 1970. Dennis Rader, um dos mais cruéis e alegóricos assassinos em série dos Estados Unidos. Erzsébet Báthory, assassina em série conhecida pelo seu prazer em torturar. Gilles de Rais, homicida medieval. Henry Lee Lucas, um dos mais prolíficos assassinos da história dos Estados Unidos. Ivan Marco Milati, assassino australiano acusado de ter matado, pelo menos, 7 mochileiros. Jack, o Estripador, assassino britânico de prostitutas. Assassino do Zodíaco, assassino em série que aterrorizou a Califórnia e ficou famoso por fazer crimes perfeitos, até hoje sem solução.
Karla Homolka, assassina em série canadense que, junto com o marido Paul Bernardo, matou 3 adolescentes e a irmã. Mary Bell, mais jovem assassina da história. Otis Stu, deficiente mental, vítima de abuso sexual, incendiário, responsável talvez, por centenas de homicídios. Alexander Pichushkin, assassino em série russo, foi condenado pelo assassinato de 49 pessoas. Fred West, assassino em série britânico, matou ao menos 12 pessoas junto com sua esposa Rosemary West. Atiradores a esmo. A tipificação dos crimes e delitos é um exercício comum às ciências jurídicas, sociais e à psicologia. Uma possível classificação de perversões ou psicopatologias que tem como consequência uma multiplicidade de vítimas é a identificação de uma categoria para o criminoso, tal como criada a categoria dos serial killers. Um exemplo típico é o criminoso que atira a esmo, shooting away, aparentemente sem a escolha típica de um perfil identificador ou biotipo onde focaliza sua atenção ou o seu ódio. Esse padrão criminoso distingue-se do genocídio e atos terroristas e outras formas do assassínio em massa por ser uma escolha individual, algumas vezes de duplas ou pequenos grupos, mas são crimes igualmente premeditados e planejados, confundem-se, também, com a categoria mórbida do suicídio ampliado, ou seja, crimes passionais seguidos de autodestruição ou o ataque suicida. Nina Rodrigues, 1862 a 1906, um dos primeiros pensadores brasileiros sobre os massacres coletivos, considerava o crime a dois, tipo o de Columbine, 1999, a forma embrionária dos crimes em massa, já sendo possível identificar-se a condição de líder e liderado bem como a presença de ideologia ou crença motivadora. O cerco à escola de Beslan, por outro lado, é um outro exemplo onde não se distingue nitidamente a ação individual da coletiva. Observe-se que toda categorização é imperfeita, mas deve ser realizada para que melhor se possa tentar prevenir ou controlar tais fenômenos. A relação abaixo apresentada, por exemplo, pode ser compreendida ou modificada pela idade e tipo de motivação do agressor ou mesmo pelo local da escolha das vítimas, escolas, shoppings, cinemas, estradas, etc. Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, atacou estudantes e funcionários na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro. 12 crianças e adolescentes, 10 meninas e 2 meninos, morreram, além do atirador, que cometeu suicídio, e 17 ficaram feridas. 7 de abril de 2011. Tristan van der Vlies, de 24 anos, matou 6 pessoas a tiros em um shopping center lotado na cidade holandesa de Alphen aan den Rijn e depois se suicidou, 10 de abril de 2011. Chu Seung-hui, de 23 anos, sul-coreano, matou 32 pessoas e se suicidou na Universidade Virginia Tech. Vivia legalmente nos Estados Unidos com seus pais há 14 anos, desde setembro de 1992 e vivia em Centreville, Virgínia, 17 de abril de 2007. Dale S. Hausner, 33 anos e Samuel John Dietemann, 31, conhecidos na polícia e imprensa como responsáveis por pelo menos 8 homicídios e 29 tiros, tentativas, disparados aleatoriamente de dentro de um carro em pedestres que pedalavam ou caminhavam. Ocorreram em Phoenix, Arizona, Estados Unidos, entre maio de 2005 e julho de 2006. Robert Stenhauser, de 19 anos, invadiu a escola da qual havia sido expulso e matou 14 professores, 2 estudantes e um policial em um tiroteio na escola Gutenberg de ensino médio na cidade de Erfurt, Alemanha. Matou ao todo 17 pessoas, cometendo suicídio em seguida, 26 de abril de 2002. John Allen Mohammed, de 42 anos e Lee Boyd Malvo, 17, foram responsáveis por 16 mortes escolhidas aleatoriamente num episódio conhecido como os ataques a tiros em Beltway. Os crimes possuíam motivação política terrorista, ocorreram durante 3 semanas de outubro de 2002. Eric Harris e Dylan Klebold, de 18 anos e de 17 anos respectivamente, invadiram a escola que frequentavam, deixando 13 alunos mortos e depois se mataram. O crime aconteceu no Instituto Columbine, em Littleton, no estado norte-americano do Colorado, 20 de abril de 1999. Mateus da Costa Meira, estudante de medicina de 24 anos, matou 3 pessoas e feriu outras 6 ao atirar com uma submetralhadora Uzi calibre 9mm na sala número 5 do cinema do Morumbi Shopping, na zona sul de São Paulo, onde passava o filme Clube da Luta.
O estudante, do sexto ano, entrou na sala de exibição após ter disparado contra o espelho de um dos banheiros e começou a atirar a esmo, 10 de novembro de 1999. James Egan Holmes, 24 anos, formado em neurociência pela Universidade da Califórnia Riverside, invade uma sala de cinema de um shopping em Aurora, Colorado, EUA, atirando a esmo durante a sessão de lançamento do filme The Dark Knight Rises, Batman, O Cavaleiro das Trevas ressurge. 12 pessoas morreram e 58 ficaram feridas, 11 delas com gravidade. Este ataque ficou conhecido como o Massacre de Aurora. Adam Lanza, 20 anos, em 14 de dezembro de 2012 atira em sua mãe, matando-a em sua residência e depois invade uma escola de ensino fundamental na cidade de Newtown, estado de Connecticut, EUA, atirando dentro de 2 salas de aula e matando 20 crianças e mais 6 adultos, cometendo suicídio em seguida. A escola era a mesma em que Adam havia cursado o ensino básico e onde sua mãe lecionava. Adam era tido como um jovem tímido, solitário e muito inteligente. Euler Fernando Grandolfo, 49 anos, matou 5 fiéis em um templo católico e cometeu suicídio em seguida, no dia 11 de dezembro de 2018, no episódio intitulado Ataque na Catedral Metropolitana de Campinas em 2018. O autor dos disparos não era frequentador da catedral e era caracterizado por conhecidos e vizinhos como um homem recluso e de comportamento social difícil. Não atiradores com padrão de escolha aleatório. Tomohiro Kato, Jia Tengizida, 25 anos, assaltante, atingiu uma multidão com o seu veículo, um 2 ton, atropelando 5 pessoas. Então, saiu de seu veículo e esfaqueou aleatoriamente pelo menos 12 pessoas com uma adaga. Ocorreu no distrito de Chiyoda Akihabara, Tóquio, Japão, em 8 de junho de 2008. Andrew Kerroy, de 55 anos, membro do conselho escolar, invadiu, atirou 3 bombas na Beth School, em Beth Township, Michigan e detonou uma junto ao próprio corpo, matando 45 pessoas e ferindo outras 58. Antes disso, havia matado sua mulher e incendiado sua fazenda. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Beth School, 18 de maio de 1927. Ver também: antropofagia, comportamento divergente, epidemiologia da violência, transtorno de personalidade antissocial.